Cara, o Ronaldo, quando eu conheci o Ronaldo, eu tinha perdido meu pai há pouco tempo, né? A nossa amizade foi uma coisa muito É especial porque jogava no Atlético, né? no Vamos Atlético. situar a galera aí. Quem me apresentou ele foi o Leléo do Banjo. Deixa um abraço pra ele, o Leléo do Banjo, meu irmão. Como toca banjo, né? E aí eu conheci ele assim, a gente frequentava lá na época do Lagoa Santa, fazendo os pagodes, e aí ele ficou sabendo que eu compunha também. Uhum. E ele também sempre gostou de escrever. O Ronaldo é um cara muito bom de melodia, bom de letra. Que isso. Nem Sério. O fala, nem Ronaldo tem fala. uma sacada. Sensibilidade, né? Ele tem uma Cara, é sensibilidade fora do espetacular. comum. Tá rolando um pagode, ele tá pensando, pô, grava essa primeira aí. Tá rolando uma coisa, ele já tá. Ele consegue tá ali e pensar Tá na outra coisa. antenado. Uhum. E aí começou a nossa amizade. Começou mesmo, foi através da música que eu fiz, que tá nesse CD amarelo, chama Superação, que eu fiz pra mãe dele, Aham. que foi quando ela teve o câncer, né? Dona Miguelina. É. Que E, Deus o tenha. e aí eu já tinha escrito duas músicas com ele. Eu já tinha feito. Ó, eu já tinha feito uma. Acho que a gente já tinha feito uma música com ele. Que a primeira música que a gente fez chama Sai Maluca. Que fala do cara que namorava com a mulher, que a mulher queria. Não queria deixar ele tocar, não queria deixar ele jogar a bola, ele gostava de jogar bola e gostava de samba. E aí foi essa música. Essa música é minha, dele e do Alisson. Alisson do Cavaco. Alisson tá tocando com a Marvel agora. Alisson tá Sim! arregaçando. Cara, Alisson Olímpio. Alisson Olímpio. Modelo. É, Bonitão. fizemos essa música. E aí a minha amizade com o Ronaldo mesmo começou depois da música Superação que eu fiz pra mãe dele. E aí depois disso, ele me levou pro México, né? Quando ele foi jogar no México, ele me levou pra lá. E aí voltando do México, ele voltando, ele tava lá no México e ele vindo pro Brasil, no Rio, me levou pro Rio, fui no Rio. E ele falou, cara, você tem que vir pro Rio, você tem que morar no Rio. Você é um cara muito talentoso, você tem a vibe da pegada daqui, aqui as composições, os grupos estão aqui, os artistas estão todos Nessa aqui. época ele tava vindo pro Flamengo. Ou ele Não, ainda tava no não, México nessa ainda? época ele tava no México, ele já tinha Tá. jogado no Galo e tinha no México. Uhum. Nessa época ele tava jogando no México. Ah, ele veio do Flamengo que ele veio pro Atlético. É, do Entendi. Flamengo ele veio pro É, Atlético e depois depois ele foi pro México. É é. verdade, verdade. E aí, falei, cara, pô, ir pro Rio, quem quer ir pro Rio, quem Ah, quer, mas não tem condição de ir pro Rio, não. Ele falou, cara, você quer ir? Falei, quero. Deixa o resto comigo, eu resolvo. Você tá pronto pra ir? Ele falou, tô, então vambora. Me levou pro Rio, me deu moradia, me deu tudo lá, me deu estrutura, me apresentou os artistas. Quando a gente foi pra Sony, porque eu sou da Sony, né? uhum. Da editora. Sim. E aí ele foi pra Sony e me indicou no dia que ele foi pra Sony, ele falou, não, eu vou, mas eu tenho Vou que levar levar não. meu parceiro também. Sim. Então ele foi um cara que sempre cuidou, é padrinho do meu filho, do Gael, meu filho mais novo. É um cara que a gente se fala quase todo dia, é um Graças a cara Deus. muito... Falar do Ronaldo é... Como é que foi fazer essa música? Minha Serra Querida. Eu escutei a música, fala bem do aglomerado Serra mesmo, contando a história da Serra. Foi, uns falam, outros não falam. Histórias, né? Como eu disse o Beto, que ele esclareceu a história da van, eu quero que você esclareça essa. Foi gravado lá dentro da Serra? Em algum estúdio lá dentro? Como foi a chegada dele lá? Porque ele para qualquer lugar, é difícil. Acho que pra ele, cara, é complicado, é embaçado ele nos lugares. Então, como é que foi a gravação? Conta pra mim. Ó, essa música surgiu porque nós fizemos uma música pra comunidade dele lá, que o Ronaldo é lá da Restinga, né? Em Porto Em Porto Alegre. Alegre. É. E aí, numa ida em Porto Alegre, ele me contou um pouco da história dele lá, me passou lá, me mostrou, não, aqui eu fui nascido e criado aqui na Restinga, não sei o que, não sei o que. Fiquei com aquela coisa na cabeça. Aí nós fizemos, aí com a primeira e tudo, fizemos uma música, Uhum. que é, deixa eu ver se eu lembro um pedacinho. Que até gravou um grupo do Sul, essa música eu toco todos os pagodes de Porto Alegre. Chama Restinga, a música chama Restinga. Que é onde ele Como é que morou. é? Que essa música, ele tava com saudade. Ele tinha ido viajar. Foi jogar, tava rodando, viajando, jogando o Aham. Campeonato Brasileiro, rodou o Brasil todo. Ele falou, pô, meu compadre, tô com a primeira aqui, não sei o que, não sei o que, que eu rodei o Brasil, mas quando eu passo aqui de frente à minha restinga, não tem jeito. Eu Aí eu imagino. falei, pô, sacada. Ele veio com essa primeira, como é que é um pedacinho, deixa eu ver se eu lembro um pedacinho, Não, não, se eu lembro só um pedacinho. Ai, desculpa. Aqui. Aí ele fala: o céu de Porto Alegre está com saudade.
Eu sei que tá. Porque essa foi pela primeira vez que ele foi a primeira vez que ele não foi passar férias em Porto Alegre. Ah, tá. Que eu não passei Tá certo. por lá. Mas eu prometo, no meio do ano eu vou lá curtir. Verei ver os amigos de infância, abraçar a família e me divertir. Viajei, rodei o Brasil, mas não posso negar. Se Madureira é um lugar do Arlindo, Porto Alegre é o meu lugar. Eita! Melão, sabe outra coisa que eu notei bastante em você, cara? Mesmo a gente não se vê, e eu vi que você, assim, você não é um versador. Mas quando você canta samba, dessa pegada, sem o cavaco e tudo, eu gosto muito dele, né? Eu gosto muito do Mosquito. Eu achei ele, assim, Você fantástico. tá meu irmão. Né? Gosto demais. Gosto do Xande, Alô Bateria e tal. Eu gosto demais dessas coisas. Então, assim, quando você tá compondo e pegando essas inspirações, vamos explicar pra galera que não entende, que não sabe. Eu tô com a primeira aqui, eu tô com a primeira estrofe da música, eu tô com a primeira frase da música e o cara faz a segunda, porque o Xande já explicou isso, que ele foi fazer uma com o Aragão e que ele saiu, deixaram o gravador ligado. Aí o Mauro Júnior parece que fez a primeira, ele tava com a segunda na cabeça. Aí o Jorge falou, fecha a música. Explica um pouco pra galera, pra entender como que é a composição de uma música. Primeira, segunda, terceira, quem tá com a primeira, quem tá com a segunda, onde une. Quando o compositor faz completo, beleza, ele fez completo. Mas quando é você e o Ronaldinho, parceiro, tô com a primeira aqui. Essa parte você cantou. Aí você pega o lugar, o cenário, e fala, pô, cria a segunda. Conta um pouco pra gente. Então, tem compositor que tem um jeito de compor. Uhum. Eu sou um cara que eu me dou bem mais, eu não consigo criar história. Eu sou mais do cotidiano mesmo. Eu gosto de escrever, falar das coisas, falar da vivência, essas coisas. Só que eu não tenho muita fórmula assim não, cara. Eu sou um cara que às vezes escrevo a letra primeiro. Mas você sempre participa da primeira. Igual você falou, ele falou, tô com a primeira aqui. Então, ele fez a primeira parte. Mas às O vezes Céu de Porto Alegre, você tá com saudade e tal, porque eu não fui e tal. Aí, onde que você entra na parte que você fez junto com ele? Então ele fez, só de poder essa pedaço. Aí, como eu sabia da história que ele tinha me contado, da história, aí eu entro. E Restinga, Aí sim. estou com saudade de você. No É meio isso que eu do- queria entender. No meio, aí, porque não tem. Porque às vezes também a primeira vem de mim. Uhum. Às vezes eu mando a segunda, às vezes eu mando só a melodia, às vezes eu mando só a letra, o cara coloca a melodia. Não tem eu sou um cara que eu não tenho muito. Hoje em dia mesmo a gente faz música pelo WhatsApp, chamada de vídeo. Eu fiz uma música com ele agora, ele e Palmito. Ah, não Palmito fala tá- não, mano. Fala que a gente falou no bastidor, que eu vou ter que falar daqui a pouco. Fala. Essa música fala, o Ronaldo, ele tava em Paris. Aham. Ele tava fazendo o lançamento do vinho dele em Paris. Só que, pô, o horário a diferença é grande. Uhum. Aqui era de tarde e lá já era de noite. E aí eu, bom dia, ele, pô, bom dia pra você. Aqui já é de noite. Tá pra trabalho? Que ele fala assim, quando ele tá comendo, tá pra trabalho? Tô pra trabalho. E uma grande coincidência que o Palmito tava em BH, cara. Aham. E aí, ele mandou essa primeira. Ele tá no lançamento. Palmito é diferente também, né, meu? Aí ele mandou, como é que é? Tô aqui em Paris, te liguei só pra falar que ainda te quero. Um amor, flor e ferro, não pode acabar. Aí mas mandou essa primeira, eu falei, cara, peraí, que isso é coisa séria. Só que a música, eu sentia que tinha muita vibe do Palmito. E só que eu não conseguia falar com o Palmito. Quando foi de noite, eu consegui falar com o Palmito. O Palmito tava num bar lá no Planalto. Falei, tô indo te encontrar agora, espera aí, peguei o violão. Não perde, né? Botei no carro, vum. Aham. Chegou lá a gente num bar. Ele sentado no bar comendo, eu pegamos o telefone, ligamos pro Ronaldo, chamada de vídeo, terminamos a música. A nossa relação já não tem, né? Já não é lugar. Aí o refrão. Aqui já é de tarde, eu lhe dou bom dia. Que vontade louca de te encontrar. Como me faz falta a sua companhia. Ou você vem pra Paris ou eu vou te buscar. Eita! A música chama Paris. E aí, assim, velho, a galera, os amigos do Ronaldo, a galera da música, é todo mundo muito foda. Muita. Ele é foda, cara. Cara, o Ronaldo. Assim, foi uma surpresa pra mim. Eu tô falando assim, nossa, a gente tá falando de Ronaldinho Gaúcho, que dispensa comentários. No mundo do futebol, pra mim, dispensa. Né? Isso aí, pula essa parte aí, porque o homem é diferente, é um bruxo. Mas na música, cara, fecha aqui, MacGyver. Deixa eu falar um negócio aqui, ô Ronaldo, se você tiver a oportunidade de assistir. Por que é que você, Melão e Palmito, ele falou de vibe, por que que vocês não gravaram? Perdoa, amor, eu sei que errei, quem nunca errou. Claro que ficou maravilhoso também na gravação do Revelação. E que sacada do Revelação, né? O Mamute é sensacional. O bicho, eu acho que Deus, ele escreve... O pessoal fala que Deus é certo por linha tortas. Não, Deus escreve certo por linha certa. Revelação passou Almizim,
passou Davi, passou não sei quem, mas estava na veia e no sangue da família, né? Pra você ver que como, pra mim, Rodrigo, como comunicador, como cara que divulga música, como cara do cenário há anos, cara, quando o Mamute assumiu o lugar do Xande, que foi difícil encontrar alguém encaixar naquele perfil, porque ali você tem um Beto Lima no violão, você tem Mauro Júnior no banjo, poxa, Rogerinho, o melhor tantã do Brasil pra mim, na minha opinião. Você tem caras ali, Rufino, enfim, nossa, é difícil falar, porque... Mas na hora que ele entrou, aquela mesma pegada do cavaco, aquela mesma malandragem do boêmio, do sambista, e é a mesma coisa, quando... Eu tô falando disso aqui, porque, Melão, a primeira vez que eu vi essa música, eu falei no bastidor aqui com você, tava lá, não sei se é na casa do Ronaldo, onde é que tava você com o seu chinelinho, havaiana, essas perninhas de grilo bonita. Do meu jeito. Do seu jeitinho. Cara, com violão assim e tal, e ele toda à vontade, né? Que raramente você vê uma cena dessa, o Ronaldo muito à vontade. E o astral que tava naquele lugar, cara. E quando veio o refrão, né? E o Palmito. Palmito, parabéns, irmão. Cara, perdoa, amor, eu sei que errei, quem nunca errou. Eu amo essa música, cara. Eu acho ela sensacional. Então é só esse registro. Tem outro registro bacana, todo mundo já viu, tá na internet, mas eu queria que você confirmasse isso. O Ronaldo é diferente, né, cara? O Diney, que é o Diney. Alô, Dineyzada! Que também é um monstro de compositor, um artista fenomenal. Ele contou uma história, cara, que o Ronaldo tava no Flamengo e o Diney tava pintando a casa dele, cara. E aí, tem essas ondas da festa, né? Que é uma festa muito seleta e não tem nada de celular nem nada. E a galera vai lá, o Ronaldo é muito simples, muito família. E todo mundo fala isso. Não é eu que tô falando, não. Isso é o André Bebezão falou, você falou, todo mundo fala. E diz o Diney que foi lá, cara, e acho que no introito aconteceu algo que o Diney falou, cara, tô meio apertado, tô pintando lá. E foi o Diney, que você precisa? Cara, ele mobiliou a casa do Diney, tudo que tava faltando lá, e o Diney foi voltar pra devolver ele um dinheiro, cara. É isso que eu acho bonito, cara. E eu acho essa humildade, você chegou aqui, você fala simples, nós estamos falando do Ronaldinho Gaúcho. Mas é porque quando a gente vira amigo de uma pessoa, né, por exemplo, eu sou amigo do Melão, mas você explode no Brasil inteiro. Beleza, pra mim você vai continuar sendo Melão, porque eu tenho certeza que a sua essência não vai mudar. Que você sabe que você tá muito bem como compositor. E não foi fácil chegar, não. Agora todo mundo fala, porque estourou, menos é mais. Né? Se for pra se livrar daquela vez que errei, vingar, né? Daquela vez que errei, pagar o mal com o mal, não vai mudar. Nós vamos falar disso. Mas pra gente ir pra um próximo bloco aqui, Magaio, eu quero que você cante um pedacinho pra gente entrar no bloco. Perdoa, amor. Mas naquela vibe lá daquela casa, porque na minha opinião, ô, Ronaldo, a música tava um pouco pra trás, sabe? Ela tava bem mais romantizada e o Palmito tem essa suavidade na voz. E, cara, parabéns. Que música que foi feita aí, cara. O Palmito é um fenômeno. Cara. Ele é. Não o conheço pessoalmente, porque... Tem que trazer ele aqui. Vamos trazer. Na época ele já tinha ido embora pro Rio. Parece que ele... Nós somos juntos, o Ronaldo levou ele. Exatamente. Aí, quando foram falar de Palmito, eu lembrava quando eu tinha o Cá Entre Nós. Eu tinha a banda Cá Entre Nós. Aí eu falei, Palmito pra lá, Palmito pra cá. Eu falei, quem é esse Palmito, gente? Quando eu fui ver, eu falei, que monstro. Ele é foda. O Ronaldo, inclusive a letra dessa música é quase todo o Ronaldo. E você acabou de contar a história também. Tá a ponto pra vir pro Rio, o cara te deu moradia, te deu tudo. Não, deu tudo. Ele levou quando ele levou eu e o Palmito. Ronaldo, manda um abraço pro pessoal do Terraço quando você assistir, viu, Ronaldinho Gaúcho? Fala assim, alô, galera do Terraço. Quando eu fui pro Rio lá com o Paulo e o Palmito, a gente morou lá na Vila do Pan junto, lá quase 2 anos. Porque o Ronaldo levou nós dois, né? Falou, cara, você canta pra caralho, você escreve e toca. Que privilégio ser amigo de um cara. Quando a gente chegou no Rio, a gente era uma dupla, eu e o Palmito. A gente tocava nas festas. Primeiro show que a gente... Não, eu vi muito show do Palmito mesmo, muito na internet. O primeiro show que a gente fez no Rio, eu e o Palmito, foi na casa do Djalminha. Aniversário da ex-mulher do Djalminha. Cara, que privilégio ser amigo de um cara humilde. Não tô falando do astro, Ronaldinho, da humildade do cara. até falar, porque as pessoas tem muita gente maldosa, né, cara? Teve uma época que tava todo mundo enchendo o saco com isso, viu, Melão? Não, inclusive, alguém falou comigo... Teve uma época, eu lembro, porque a gente tem que saber aceitar as coisas. Eu tava na Rádio Toca Tudo na época, aí eu falei, Melão, pede o Ronaldinho pra gravar pra mim assim, fala galera da internet que é o Ronaldinho. A Rádio Toca Tudo falou, Rodrigão, vou te ser sincero, você é meu irmão, gosto de você pra caramba. É um cara que é difícil de ter acesso a essas coisas, porque ele tá sempre trabalhando muito, correndo demais, mas eu vou tentar e tal. E naquela época você tava bem corrido, você tava acabando de ir pro Rio. Então, assim... Teve muita gente que achou que o Melão tinha mudado. Teve muita gente... Eu tô te falando porque... Não, de boa, isso é normal, cara. Sabe? Aí eu falei, oi, Melão, tá tranquilo, tá de boa, sem problema. Porque a gente não pode mudar a essência da gente. Por exemplo, amanhã eu conheço um cara famoso. Cara, é o cara, não é eu, não. As pessoas entendem, é o cara. O Melão continua sendo o mesmo.
pelo menos pra mim, né? Ô, Rodrigão, Melão, pô, tô fazendo isso. Ô, Melão, manda aí, tá na hora, vou fazer, deixa comigo, tá? Eu lembro disso porque, eu falei isso com o Ed aqui, a gente não precisa estar todos os dias com a pessoa. Quando você tem uma amizade sincera, verdadeira, que você precisar do cara, toda hora, o cara tá ali. Ô, Melão, Rodrigo, cara, tô precisando de você fazer um negócio no cavaquinho pra mim, você faz? Rodrigão, na hora, vou te mandar aí. Uma coisa é o Melão, que é muito mais acessível. Outra coisa é o Ronaldinho Gaúcho, que é muito mais difícil fazer qualquer coisa. Não é simples. O próprio irmão dele, as pessoas falam que é difícil ter acesso a ele. É mais fácil você passar pelo Assis, ver se ele consegue. Porque o cara é difícil. É porque a vida do cara é toda em cima disso, né, cara? O Ronaldo até o Ronaldo hoje. Ronaldo Rotter, ele tá com esse negócio dos jogos dele pelo mundo aí, dos jogos festivos, aquele negócio do Barça Legenda, lá, aquelas coisas dele. Ele não para um minuto. Eu sei. O Ronaldo chegou agora, ano passado, o Ronaldo ficou 6 meses sem em casa, só viajando. Viajou, não sei se O foi... cara cansa, né, pô? Ele viajou, acho que 30 ou 35 países. Imagina se ele viajar 35 países em 4, 5 meses. Tá doido, tá maluco. Então, o que acontece? Eu vejo dois tipos de pessoas, dois tipos de crítica. Manda. A crítica da pessoa que te conhece, que ela te julga por te conhecer e não aceitar. Porque a pessoa, ela abre mão de falar assim, pô, conheço o Rodrigo, pô, Rodrigo, o cara correria, começou no rádio, começou não sei o quê. E sempre foi trabalhador, ele merece o sucesso que ele tá fazendo. Só que pela pessoa te conhecer e não aceitar ela ter ficado parado e você crescer, ela prefere falar que você mudou. É, verdade. Ela não vai virar e vai contar qual que é a notícia que Por que vem. esse cara tá lá na frente? Qual que é a notícia que mais vende? É a triste ou é a alegre? É a triste, né? É dureza. É aquele ditado. Ninguém está perguntando o que você está gastando. É. Mas sim, na hora que você está sem, ninguém quer saber. Não quer, Você cara. está gastando, tá todo mundo querendo saber. Já quando você não tem, ninguém está aí para te ajudar. Exatamente. Recebemos aqui a Poli, que é a locutora oficial do Mineirão. Aí eu disse pra ela o seguinte, Poli, a gente aprende na vida as coisas mais legais e interessantes com a gratidão. Se eu sei que o Melão é amigo do Ronaldinho e fico feliz, eu entendi que a vida não é uma competição. Você concorda? Claro que não. Acabou. A vida deveria ser jogar frescobol. Opa, Melão tá precisando, vou ajudar ele. Rodrigo tá precisando, vou ajudar ele. Gilmar do Cavaco falou que um bolo a gente tem que dividir, não deve comer sozinho. Então, se eu entender que o seu sucesso traz felicidade pra mim, tá valendo, a vida não é competição. Agora, porra, aí você falou, Melão mudou, virou coestrela. Você nunca mudou, você tá aqui com a gente, você tá na Serra, você tá ali no coisa, você tá aqui na comunidade, que é no nosso Alto Veracruz aqui, você tá em todos os lugares. E aí? Você mudou? Você tá lá agora com o Ronaldinho onde é que ele tá? Cara, isso Diferente, né? é porque aquilo que eu te falei das pessoas, sabe? É igual a pessoa que não te conhece. Ela não te conhece, mas fala mal de você. Ah, Melão, isso aí tem uma galera. viu? Ai, aquele cara lá é mentira, Não, que tem o uma meu cara galera. nunca nem conversou com você. Exatamente. Eu tem uma já galera. conversei com pessoas, a pessoa falando mal de mim sem saber que era eu. Aí é ótimo, né, cara? É. Você fala, sou eu. É. Então, tipo assim, é o mundo, cara, e você tem que entender isso. Pra batalhar, porque tem coisa que atrapalha. Uhum. E às vezes a pessoa se perde por causa disso. Eu sempre fui um cara. Eu, na minha oportunidade, primeira oportunidade que eu tive, podia gravar outras músicas, gravar música de outras pessoas, eu fui falar da Serra. E eu tava falando de saudade. Caramba, Melão, quando eu escutei a primeira vez essa música, é porque, infelizmente, cara, a gente tem que ir pro bloco comercial, mas eu vou ter que falar. Essa música eu escutei, cara, ela é meio que um samba, a ideia da Serra. É mais na pegada do Mas que samba. eu tô ligado, né? Eu não esqueço não, Melão. E assim, aqui pra Minas é tão difícil virar uma parada, podia virar esse samba. Não, mas a galera vira um samba de qualquer outro artista famoso aqui em Minas, mas não vira. Por isso que na época eu mexia com isso, com pagode, com banda, essas coisas, eu falava, poxa, eixo Rio São Paulo. Se você não for pro Rio, infelizmente lá as coisas, felizmente as coisas acontecem. Naquela época das grandes bandas mineiras, Neguinhos, SOS, Tiquerê, tal, era o cenário pra virar. Era o contrário, tinha que ser Minas. Não, ninguém deu essa moral. Tinha que, eu lembro disso, cara, tinha que ir lá fazer no estúdio do Prateado, que é o Bronca, tinha que ir em tal lugar. Por que naquela época todo mundo se abraçou e falou, gente, nós estamos na bica de virar aqui. Hoje nós temos aqui o Acato, que é uma banda que tá virada, tá fazendo sucesso. Abraço pros meninos, né? Não conheço todos, eu conheço lá o João, né? O menino do cavaco. JP? JP, grande JP, tá fino, tá bonito o rapaz. Perdoa, amor, um pedacinho só pra gente ir pro Blake. Só um refrão, eu gosto dessa música demais. Perdoa, amor, eu sei que Vamos fazer errei. mais baixo aqui. Pode, bora. Traz um pouquinho pra trás. Olha lá, o sol está brilhando e você onde está? Onde está?
Me mande um sinal que eu vou correndo te encontrar. Eu me pego falando sozinho, sofrendo, suplicando a falta desse teu carinho. A sensação de você não está, meu coração tá querendo parar de tanta dor. Não dá, não dá. Perdoa, vai, figurinha. Perdoa, amor, eu sei que errei, quem nunca errou. Errei tentando acertar, perdoa, amor, Não, eu vou sei que chorar. Não, errei, parou. quem nunca errou. Caramba! Irmão, aqui. Cara, mas assim, música linda, feita, gravada pela Revelação, mas eu, direto, quando eu tô um pouco chateado, assim, eu entro na internet e busco esse vídeo lá, eu coloco assim, Palmito, Melão, Ronaldinho, Perdoa Amor. Porque, na verdade, a música Perdoa Amor, mas lá no YouTube tá renomeada de outro jeito. Se você pesquisar no YouTube, não tá escrito Perdoa Amor. Quando tá vocês sentados lá, os três Ah, não, é porque tocando. era outro, ela tinha outro título. Exatamente, por isso que eu tô falando. Cara. Que, Não, agora você bateu numa... Mas eu tô falando sério. Eu falei, caramba, o que é isso que esses caras estão arrumando aqui? O que o Melão tá arrumando? Não, eu sou péssimo de memória. Vamos, Magaio, vamos no nosso comercial aqui, que o Magaio fica louquinho com o tempo aqui. Porque eu vou falar de outra composição dele que ganhou o Brasil e depois eu quero falar dele produtor, porque o homem tá mandando no samba, tem evento, sempre tem Melão aí. Pô, mandou uma foto aí pro Pagode do Urso aí, sentado assim com óculos. Caramba, tá difícil de mexer, viu? Ah, moderno, né? Caramba, tá garoto, né? Isso, tá garoto, tá igual MacGyver. Quantos anos você tem? Quantos anos você tem? Manda aqui, fala que você já deu uma caneta aqui pro nosso amigo. Já, cadê? Aqui, olha pra essa câmera. Pra essa câmera aqui? Isso, isso. Fala pro Beto? Isso. Ô, Beto, Beto conhece o Melão. Melão, tira a caneta aí, mostra aí a caneta. Ô, Beto, fala, Beto, vou fazer uso da sua Beto, caneta. tamo junto, aqui, ó. tá? Aqui, ó. Aqui, ó. O Beto. Essa Beto, caneta, vou- Beto conhece o Melão, ó. Vou fazer uma música nova com essa caneta Beto hoje. GR Loja, grande Beto.